Se você morresse daqui a 5 anos, teria vivido a sua vida ou apenas se preparado para vivê-la? Segunda-feira, 6h15 da manhã. Despertador, banho, trânsito, trabalho, reunião, trabalho, almoço na mesa, mais trabalho. 18 horas, exausto, casa, Netflix. Repita isso a semana toda. Na sexta-feira, seus amigos te chamam para viajar no fim de semana. Você responde: não posso, preciso economizar. Quando me aposentar, aí sim vou aproveitar. Mas e se esse depois nunca chegar? Essa pergunta destruiu amizades entre os maiores filósofos da história. E a resposta deles pode mudar completamente como você vive seus próximos 5 minutos. Em 2012, Drake lançou The Motto e popularizou 4 letras que se tornaram um grito de guerra geracional: YOLO, YOLO, You Only Live Once. Basicamente, viva o momento, desfrute o hoje e não se preocupe com o amanhã. Mas a verdade é que Drake não inventou nada. Ele apenas redescobriu sem saber o que filósofos gregos já debatiam 2.400 anos antes. Afinal, se você só vive uma vez, qual a maneira correta de gastar essa única existência? No século IV a.C., Arístipo de Cirene, um aluno de Sócrates, criou uma escola de pensamento que causou debates intensos entre os filósofos: o hedonismo. A ideia era radical em sua simplicidade. Para Arístipo, o objetivo final de todas as nossas ações é buscar o prazer e evitar a dor, não como meio para outra coisa, mas como um fim em si mesmo. Pense na lógica dele aplicada à sua vida hoje. Você sai da faculdade, arruma um emprego das 8 até as 17 horas. Vive de forma modesta, economiza durante anos, tudo para desfrutar de uma aposentadoria 50 anos depois. Arístipo olharia para você e perguntaria: por que você está trocando 5 décadas de certeza por 1 ou 2 décadas hipotéticas de prazer, quando seu corpo e sua mente já não vão responder como antes? Ou seja, enquanto outros filósofos diriam para os estudantes estudarem duro, pensando em empregos futuros, Arístipo diria: confraternize, beba, farrei, aproveite, porque esses prazeres existem agora, e não é alguma promessa distante. A sua primeira reação ao ouvir isso provavelmente vai ser: mas isso é loucura! Se você gasta tudo hoje, vai ficar sem nada amanhã, e o prazer vai virar dor. E sim, você tem razão. Vemos isso todos os dias. Vícios que destroem vidas, impulsividade que termina em miséria. Mas há um outro lado nessa equação que geralmente ignoramos. 1 a cada 4 pessoas vai ter alguma deficiência séria aos 60 anos. Milhões trabalham 40, 50 anos negando qualquer prazer real só para morrer poucos anos antes de se aposentar ou nos primeiros anos da aposentadoria. Afinal, qual a lógica de dedicar décadas ao trabalho duro, adiando sempre qualquer gratificação real em troca de um futuro que você pode não ver e pode não conseguir aproveitar? Diante dessa realidade, será que priorizar experiências do presente ainda vai parecer loucura? Bem, Sócrates achava que sim. Ele e outros filósofos resistiam ao hedonismo porque ele reduzia toda a complexidade humana a uma fórmula vazia: buscar o prazer e evitar a dor. Essa resistência, somada ao crescimento do estoicismo, que valorizava a virtude acima do prazer, e depois do próprio cristianismo, com sua ênfase em negar os prazeres mundanos, fez essa versão extrema do hedonismo perder força. Mas ideias filosóficas importantes raramente desaparecem, elas evoluem. Séculos depois, Epicuro resgatou o hedonismo, mudando radicalmente o que ele significava. Para fazer isso, ele precisou redefinir a própria palavra prazer. Para Arístipo, prazer era a intensidade, êxtase, aquela sensação incrível ao morder sua comida favorita de manhã cedo. Para Epicuro, prazer era outra coisa: tranquilidade. Não era a gratificação constante e frenética, mas a eliminação do medo, especialmente do medo da morte e dos deuses. Porque para ele, só livre desses medos você poderia realmente desfrutar do que essa vida oferece. E aqui está uma diferença crucial. Enquanto Arístipo encorajava as pessoas a buscar prazer, Epicuro disse algo mais perturbador. Ele disse que todos os seres humanos já fazem isso naturalmente, sem escolha consciente. Ou seja, você não decide buscar o prazer e evitar a dor. Isso é a sua programação básica. A prova disso? Observe um bebê. Ele não entende conceitos complexos como moral ou filosofia, mas entende perfeitamente 2 coisas. Quando algo é bom, ele mostra alegria. Quando algo é ruim, ele chora até a dor parar. Essa é a essência da natureza humana antes de qualquer condicionamento, segundo Epicuro. Mas e os atos altruístas, ações feitas só porque são certas e não porque nos beneficiam de alguma forma? A resposta dos hedonistas para isso é que essas ações geram um prazer diferente. O prazer de se sentir virtuoso, heróico, significativo.
sutil. Você não está sendo altruísta apesar de buscar o prazer. Você está sendo altruísta porque isso produz um prazer de realização pessoal. Mas espera, antes de continuarmos, deixa eu fazer uma pergunta que vai revelar se você já é hedonista sem saber. Quantas vezes essa semana você disse não posso para algo prazeroso, não porque realmente não podia, mas porque sentiu que não merecia ainda? Guarde essa resposta. Vamos voltar nela. Segundo Epicuro, o prazer aparece de duas formas. Prazer em movimento, quando você está ativamente satisfazendo um desejo, matando a fome, saciando a sede, e prazer estático, a tranquilidade que fica depois, quando a urgência passa e resta só contentamento. E aqui está o princípio. Para Epicuro, não existe estado neutro. Você está sempre em prazer ou em dor. A ausência de dor é prazer, e a ausência de prazer é dor. Mesmo na versão mais moderada de Epicuro, a maioria rejeita o hedonismo instintivamente. A razão para isso é a ideia de que o prazer é a única fonte de valor verdadeiro. Se isso fosse verdade, como poderíamos explicar experiências que claramente têm valor apesar de não produzirem prazer ou até mesmo produzirem sofrimento? Encontrar sentido na vida através do sofrimento, alcançar grandes feitos que exigem sacrifício extremo, defender princípios morais que limitam ativamente o seu prazer pessoal. Pessoas defendem crenças religiosas que limitam muito seus prazeres disponíveis. Ativistas lutam por justiça social, sabendo que vão sofrer consequências sérias. Indivíduos são rejeitados pelas famílias porque escolhem defender o que consideram certo, mesmo quando isso não os afeta diretamente. Se estivéssemos todos perseguindo só o prazer pessoal, veríamos muito menos dessas ações. Mas todo dia observamos exatamente o oposto. O filósofo Robert Nozick criou um experimento mental que expõe uma fraqueza no hedonismo. Imagine que cientistas inventaram uma máquina capaz de dar qualquer experiência que você quiser. Ela simula perfeitamente todos os prazeres imagináveis, relacionamentos, conquistas e aventuras. Tudo indistinguível da realidade em termos de sensação. Você pode ser conectado a essa máquina para o resto da vida, experimentando prazer constante e intenso. A única questão é, nada disso é real. Você vai estar num tanque conectado a eletrodos, vivendo uma ilusão elaborada. A alternativa a isso é a sua realidade atual, com toda a dor genuína que existe no mundo. O que você escolheria? Quando Nozick apresentou essa escolha, as pessoas sempre escolheram a realidade, mesmo sabendo que ela viria com sofrimento, mesmo sabendo que o prazer seria menor e mais escasso. Isso porque uma vida que não é real parece ser uma vida que não tem valor. As pessoas preferem a dor autêntica a um prazer fabricado. Isso sugere que nós valorizamos algo além do prazer. Valorizamos a conexão com a realidade em si. Mas aqui está o que Nozick não perguntou. E se você já estivesse na máquina, sentado no sofá, rolando feed, dopamina, notificação, mais dopamina, faz um post, espera likes, rush de dopamina, repita isso o dia todo. Você não está vivendo experiências, está consumindo simulações delas. Relacionamentos reduzidos a reações, conquistas reduzidas a métricas. Como você prova que a sua vida até agora foi real? E se não consegue provar, ainda importa? Essa não é uma série de ficção científica, é a sua vida nas redes sociais. Experiências projetadas para parecer significativas, relacionamentos que simulam conexão, conquistas que imitam realização. Você está na máquina de prazer de Nozick agora. A questão é, quando você vai desconectar? 20 anos depois de deixar a sua casa de infância, Abraham Lincoln voltou só para encontrá-la em ruínas. Ele ficou ali, parado, olhando para as paredes caídas, a madeira apodrecida, o portão torto pendurado por uma dobradiça. Lágrimas desciam pelo rosto dele, enquanto dizia baixinho: "Vejo de novo a casa da minha infância, e fico triste com o que vejo. E ainda assim, enquanto a memória invade a minha mente, há prazer nisso também." Essa fusão de prazer e dor é algo que o hedonismo não consegue capturar direito. As memórias mais preciosas da sua vida não são de prazer puro nem de dor pura. São dessa mistura impossível das duas coisas entrelaçadas. Nostalgia é exatamente isso. Dor e prazer inseparáveis, fundidos numa única experiência complexa que você não consegue e não quer separar. O hedonismo carrega um perigo prático. A natureza insaciável do prazer frequentemente leva ao vício. O prazer não tem um ponto final. Você satisfaz a fome e em poucas horas está com fome de novo. É uma busca literalmente sem fim que, quando vira o propósito central da vida, rapidamente sai do controle. De prazer recreativo à necessidade psicológica à compulsão destrutiva. Vivemos numa era em que Arístipo jamais imaginou. Prazer sob demanda, dopamina instantânea através de telas, algoritmos maximizando gratificação momento a momento, drogas na esquina, sexo fácil. O resultado disso? Taxas crescentes de depressão e ansiedade,
dependência de dispositivos, incapacidade de manter atenção profunda, relacionamentos superficiais. O hedonismo de Arístipo, viabilizado pela tecnologia moderna, está criando uma geração que persegue prazer sem parar, mas que se sente cronicamente insatisfeita. A neurologia moderna revelou algo que os filósofos antigos intuíam. Prazer e significado ativam sistemas diferentes no cérebro. Enquanto o prazer está ligado principalmente à dopamina, aquele rush rápido de satisfação que desaparece logo exigindo mais estímulo, significado está mais ligado à serotonina e outros sistemas que produzem satisfação mais duradoura, mas que exigem esforço sustentado. É literalmente a diferença entre o açúcar e a proteína. Um te dá um pico de energia agora e te deixa querendo mais em uma hora. Já o outro demora para fazer efeito, mas te sustenta o dia todo. O paradoxo do hedonismo é que perseguir somente o prazer frequentemente leva à infelicidade crônica. Construir significado, mesmo através de esforço e sofrimento, tende a produzir uma satisfação mais profunda e duradoura. Estudos sobre arrependimentos no leito de morte revelam um padrão consistente. As pessoas raramente lamentam não ter trabalhado mais ou acumulado mais dinheiro. Os arrependimentos mais comuns são não viver autenticamente, trabalhar demais, perdendo momentos com pessoas queridas, não expressar sentimentos verdadeiros, perder contato com amigos, não se permitir a felicidade no dia a dia. Observe o padrão. Não são arrependimentos sobre prazer versus dor. São arrependimentos sobre autenticidade, conexão e não ter vivido plenamente enquanto havia tempo. E você provavelmente está pensando, comigo vai ser diferente. Eu estou sendo responsável, planejando meu futuro. Isso é maturidade, não covardia. Mas há uma linha invisível entre a prudência e a paralisia, entre preparar a vida e adiar ela indefinidamente. Talvez você ache que está sendo cauteloso, responsável, maduro, mas às vezes o depois se transforma em nunca tão sutilmente que você nem percebe. Robert tinha 62 anos de idade quando recebeu o diagnóstico: câncer de pâncreas. Estágio 4, 6 meses. Ele não entrou em pânico imediatamente. O primeiro pensamento foi sobre o negócio. Quem assumiria? Tinha tanto a resolver ainda. Foi na terceira semana, quando a filha trouxe as crianças para o hospital, que algo quebrou dentro dele. O neto, de 5 anos de idade, subiu na cama com cuidado e perguntou: "Vovô, quando você vai me ensinar a andar de bicicleta como prometeu?" Robert abriu a boca, nada saiu. Porque ele se lembrou que havia prometido isso 3 anos atrás. E antes disso, prometeu ir ao recital da filha. "Só preciso resolver algumas coisas no escritório, querida. Semana que vem eu vou." E antes disso, disse que passaria o Natal com a família. "Esse ano não dá, surgiu emergência. Ano que vem a gente compensa." Bronnie Ware, a enfermeira de cuidados paliativos, conta que ele repetia a mesma frase nos últimos dias. Não para os médicos, não para a família. Para si mesmo, baixinho, olhando pela janela. "Eu achei que teria tempo. Eu realmente achei que teria tempo." 3 semanas depois, Robert morreu. Seu negócio continuou funcionando perfeitamente sem ele. Sempre poderia ter continuado. O neto aprendeu a andar de bicicleta, só que com outro alguém. Mas, e se os hedonistas captaram algo verdadeiro? Apesar de todas as suas limitações filosóficas, existe uma verdade no núcleo do pensamento hedonista. O amanhã realmente não está garantido. E se isso é verdade, então existe sabedoria em não adiar indefinidamente os aspectos da vida que a tornam digna de ser vivida. Não estou defendendo o hedonismo sem controle, mas algo mais sutil. A decisão consciente de não sacrificar totalmente o presente no altar de um futuro que pode não se materializar como você imaginou. Se o seu carro quebrar e você precisar ir a pé, abrace a jornada, caminhe com um amigo, converse de verdade. Está com fome? Vá na sua lanchonete preferida, peça seu lanche predileto e simplesmente aproveite aqueles minutos. Não porque você ganhou o direito através de produtividade, mas simplesmente porque você está vivo e esse pequeno prazer está disponível. Tire aqueles dias de férias que você vem adiando. A promoção pode esperar alguns meses, e ela não vale o custo total da sua presença na própria vida. Fique naquela conversa com os amigos por mais 1 hora. Perder 60 minutos de produtividade não vai determinar o seu sucesso ou fracasso. Você não precisa esperar até a aposentadoria, que pode não chegar, ou pode chegar quando você não tiver mais energia, para começar a extrair significado e prazer da existência. Lembra da pergunta que eu fiz no meio do vídeo? Sobre quantas vezes essa semana você negou o prazer porque sentiu que não merecia ainda?
E aqui está a verdade que Arístipo e Epicuro concordariam. Você não precisa merecer estar vivo, você já está. Buscar prazer provavelmente não é o objetivo final da existência humana, mas certamente é um componente que merece consideração séria. A sabedoria não está em escolher entre sofrer hoje para curtir amanhã ou curtir hoje e sofrer amanhã. A sabedoria está em reconhecer que você está construindo uma vida e não uma aposentadoria. E que essa vida está acontecendo nesse momento, não em algum futuro hipotético quando você finalmente vai receber permissão para vivê-la plenamente. Os hedonistas estavam errados sobre várias coisas fundamentais, mas acertaram numa coisa crucial. Você só vive uma vez não é justificativa para imprudência. É um lembrete urgente de que você está vivo agora, não quando se aposentar, não quando conseguir a promoção, não quando terminar esse projeto. Você está vivo agora. A questão não é se você deve buscar prazer ou significado, presente ou futuro, impulso ou disciplina. A questão é, você está realmente vivendo a sua vida ou está perpetuamente ensaiando para começar a vivê-la em alguma data futura? Porque se for a segunda opção, você precisa entender uma coisa. Essa data futura que você está esperando, ela se chama nunca. Então me diz o que você vai fazer de diferente hoje. Não amanhã, não quando as coisas acalmarem, não quando eu terminar esse projeto. Hoje. Porque hoje é a única moeda que você tem certeza que possui. E o que você vai fazer com ela? Deixa nos comentários porque essa discussão não termina aqui. Ela continua na forma como cada um de nós escolhe viver os próximos 5 minutos.